Bem, mais uma vez estou aqui com vocês para darmos continuidade àquele primeiro DVD no qual começamos a expor o cumprimento de algumas profecias bíblicas para os dias de hoje. E eu falava sobre a questão de um poder que a Bíblia define como besta, né? Que está lá em Apocalipse, capítulo 13. Aquele capítulo 13 eu falava, diz respeito a dois poderes identificados como a primeira besta que sobe do mar e a primeira besta que sobe da terra. Hoje eu quero detalhar um pouco mais para você sobre este poder, a besta que sobe do mar. Bom, essa besta que sobe do mar, ela tem assim vários característicos que torna fácil identificar esses poderes, a primeira e a segunda besta. Eu estou aqui com um folheto que você pode ver na minha mão, chamado A Presença do Anticristo tem o selo da história. Quando surgiu, de onde veio, quem ele é, quem é o anticristo. Esse folheto que eu vou mostrar aqui para você ler bem, não sei se vai dar para ver direito, mas ele é de autoria do irmão Vanderlei Casale, aqui de São Paulo. É uma pessoa que você vai ter a oportunidade de ouvir falar muito sobre ele. Ele também tem um DVD chamado Profecias do Fim. Eu vou colocar aqui melhor para você ver. Um DVD excelente, com 7 horas de duração, que vai desdobrar em detalhes as profecias para o tempo do fim. Esse DVD você vai poder estar adquirindo ligando no número de telefone que é o seguinte: 0 operadora 11, que é aqui de São Paulo, no número 96991 8084, ou então solicitando através do e-mail chamado profeciasdofim@hotmail.com. Então aqui tem uma maneira mais fácil da gente compreender dentro da Bíblia em relação a esse poder que a Bíblia, que nós estamos decifrando aqui, ok? O versículo 25 do capítulo 7 diz que esse poder proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Todos nós temos algum conhecimento sobre os títulos que são dados aos papas, como por exemplo, Pai. Jesus disse que a ninguém deveríamos chamar de pai, a nenhum líder religioso, certo? Outro título, Sumo Pontífice, Rei do céu e da terra. O Papa Leão XIII disse: nós ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Não é? Eles falam também, entre aspas, o Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, mas ele é o mesmo Jesus Cristo oculto sob o manto de carne. Não é? Esta besta, ou poder, de Apocalipse 13, versos 5 e 6, Apocalipse 17, verso 3, esse poder, ele pensaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Não é? Olhando para o mundo, nós vemos, certo, que nenhuma organização
encaixa melhor na descrição, nas características deste poder, como o Vaticano, como o sistema papal. Eu já dei alguns exemplos de como eles mudaram a lei dos 10 mandamentos. Ok? Outra coisa, diz a profecia de Daniel capítulo 7, verso 21 e 25, que eles destruiria os santos do Altíssimo. Quer dizer, esse poder papal destruiria os santos do Altíssimo. Não é? Aqui nós podemos chegar à conclusão o seguinte, conforme o folheto ainda editado pelo irmão Vanderlei Casale. Em 1208, o Papa Inocêncio III mandou matar 1 milhão de valdenses e albigenses. Entre 1540 a 1580, 900 mil foram trucidados pelos padres jesuítas. Só na Espanha foram vítimas da Inquisição 31.912 pessoas queimadas vivas, e 291.450 pessoas foram forçadas à submissão por meio de água, fogo, pesos, rodas, torniquetes, etc. A famosa noite de São Bartolomeu, na França, foram assassinados a sangue frio 70 mil cristãos. Amigo ouvinte, olha o que eu vou ler aqui agora. Calcula-se uma média de 40 mil assassinatos a cada ano de existência do papado. Essa pesquisa a fonte é John Downing, The History do Romanismo, a História do Romanismo, página 541, 542. Então se cumpriu mais uma vez o que diz lá em Apocalipse capítulo 17, verso 6. Então vi a igreja embriagada com o sangue dos santos. Não é? A igreja católica e o sistema papal se embriagaram com o sangue daqueles mártires do passado. Nessas datas que eu acabei de ler para vocês. Aqui ainda tem uma palavra de Martinho Lutero, entre aspas, Lutero falando: sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Olha o que João Calvino, que foi um grande reformador também do passado, né, dizia: chamamos ao pontífice romano o anticristo. Também John Wesley diz: ele é, no sentido mais categórico, o homem do pecado. E aqui se faz a pergunta: tem você alguma dúvida de que o Papa ou os papas ou qualquer um Papa que venha assumir aquela cadeira chamada cadeira de Pedro, né, seja o anticristo? Você tem alguma dúvida? Eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida. Eu creio totalmente. Eu quero deixar isso bem claro para você. Eu creio totalmente que os papas, quaisquer que sejam eles, que assumam aquela cadeira ali, eles fazem o papel de anticristo. E você, amigo ouvinte, você, telespectador, uma pessoa interessada na palavra de Deus, na Bíblia, em conhecer mais as Escrituras, pode de repente pensar o seguinte: bom, mas os papas, eles são muito bonzinhos, eles são pessoas honradas, eles procuram fazer o bem, procuram falar sobre a paz, falam sobre Jesus, falam sobre a Bíblia. Então,
essa característica de anticristo não se cumpre neles. Aparentemente são homens de bem, e você tem razão, aparentemente, porque, veja, talvez você, em sua maneira de pensar, diria assim, não, para que um ser humano, qualquer que seja ele, venha a ser considerado um anticristo, ele tem que fazer muitos males. Ele tem que matar, destruir a humanidade, querer destruir as crianças, a humanidade. Você não vê nada disso nos papas, então por isso você não vai considerá-los um anticristo. Acontece, prezado ouvinte, que para o nosso Criador, para Deus, é diferente. Ele não vê dessa forma. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de ler 2 vezes toda. Para Cristo, o anticristo é aquele que se coloca contra Cristo, ou se coloca querendo ser Cristo, se coloca no lugar que só pertence a Cristo. É alguém que quer se colocar no lugar de Cristo, sem ser digno disso, né? Por exemplo, os papas, eles têm o título de Vicarivis Filii Dei, em latim, e pegando cada palavra desse nome, tem seu correspondente nos números romanos, e equivale ao 666. Então eles pretendem ser o sucessor de Cristo na Terra, quando nós sabemos que o sucessor de Cristo na Terra é o Espírito Santo. Jesus, quando esteve aqui na Terra, anunciou que o Espírito Santo estaria aqui com seus seguidores, aqui nesse planeta. Ok. Então, os papas pretendem ser o próprio Cristo aqui na Terra, o próprio Deus, coisa que eles não são. E por eles se colocarem contra o 4º mandamento da lei de Deus, que pede para guardar, santificar o sábado, por eles atacarem este mandamento, por colocar no lugar a guarda do domingo, eles estão atacando toda a lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos pertence a Jesus e pertence ao Pai, Deus o Pai. E atacando a lei dos 10 mandamentos, está sendo contra Cristo, está sendo também um anticristo. Então, veja a correlação, a ligação entre essas coisas espirituais. Ora, se qualquer ser humano, nos colocamos contra a lei de Deus, então nós estamos nos colocando contra o Pai e o Filho, e também contra o Espírito Santo. E esses homens no Vaticano, eles cumprem este papel de se colocarem contra a lei dos 10 mandamentos. Ora, o Criador, quando estabeleceu os 10 mandamentos, não esperava que nenhuma organização fosse querer retocar esta lei, querer melhorá-la de alguma maneira. Então, esse é um grave erro dos papas em geral, não é? Quando você tiver tempo, você procure ver no site chamado Diário da Profecia, ou em outro site chamado Minuto Profético, o quanto que Bento XVI, o seu antecessor João Paulo II, tem promovido no mundo, pelo mundo afora, a ideia de santificar o domingo,
o dia de domingo, né? Então, a ONU e o Vaticano, agora em 2012, em junho, por ocasião do 12º Encontro Mundial das Famílias, que é um evento mundial promovido pela Igreja Católica, eles se posicionaram a favor de que o dia de domingo seja separado para ser um dia sagrado e também um dia civil de descanso. Então vocês vejam que a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, está também, juntamente com o Vaticano, aí, querendo colaborar para que seja estabelecida esta lei. Agora eu vou ler para você algo tremendo. Deixa eu procurar aqui. Que a profetisa Ellen G. White, você já ouviu falar na profetisa Ellen G. White? É uma escritora norte-americana que Deus levantou quando ela tinha 17 anos de idade. Foi uma profeta verdadeira, uma profetisa verdadeira. Você pode ler os livros dela, aferir com o que diz a Bíblia, e você não vai encontrar nenhuma contradição. Eu, particularmente, já li em torno de uns 25 livros dela. E realmente ela foi tremendamente iluminada por Deus. Ela teve uma vida espiritual muito frutífera. Durante a sua vida, ela recebeu de Deus em torno de 2.000 sonhos e visões. Também deixou manuscrito em torno de 100.000 páginas de próprio punho, não é? Ela procurava enaltecer em seus escritos a palavra de Deus. Ela procurava incentivar a leitura da Bíblia. Ela procurava engrandecer diante da humanidade os 10 mandamentos da lei de Deus. É uma coisa maravilhosa. Você sente nos testemunhos dela a presença do Espírito Santo. Isso é algo grandioso. Então, ela chega a dizer o seguinte: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Então, a marca da besta é a observância do domingo, não é? Então está próximo o fim de todas as coisas, porque a marca da besta está aí. No DVD anterior, vimos um pouco sobre a segunda besta do Apocalipse, não é? Apocalipse capítulo 13, vou abrir aqui para nós e dar uma aprofundada para você sobre este poder que a Bíblia descreve como a segunda besta do Apocalipse. Esses dois poderes, o sistema papal e os Estados Unidos, têm um papel profético muito importante para cumprir nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Aqui estou no capítulo 13, a partir do verso 11. A besta que sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Então os Estados Unidos surgem ali por volta de 1776, e esses 2 chifres representando juventude, né? Representando
a liberdade civil, a liberdade religiosa. Tudo isso está contido nesta profecia, né? Mas no final, nos últimos dias desse poder, porque a profecia revela que os Estados Unidos vão cair, então ele surgiu há mais ou menos 200, os Estados Unidos surgiu há mais ou menos 200 anos com estas características positivas de um cordeiro representando a sua juventude, uma nação jovem, com liberdade religiosa, porque eles vieram da Inglaterra perseguidos pela Igreja Católica. Mas no final esse mesmo poder falaria como dragão. Há uma metamorfose. Como que isso pode acontecer? Como essa transformação pode se dar? Quer dizer que os Estados Unidos acabariam no final dos tempos falando como o diabo. Como? Vamos explicar isso já já. O verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então você tem uma ideia de que os Estados Unidos se aliará à primeira besta, ao sistema papal. Realmente, até 1984, 85, os Estados Unidos da América do Norte e o Vaticano não trocavam embaixadores entre si, pois o Congresso norte-americano proibia relações diplomáticas com o Vaticano. Mas para que se cumpra a profecia que diz que esses dois poderes terrestres se uniriam, então, desde 1985, eles estão trocando embaixadores. Há 20 e poucos anos, o Vaticano tem embaixador nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm embaixador no Vaticano. Muito bem. O verso 16 do capítulo 13 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, aqui vemos os Estados Unidos da América do Norte colocando toda a sua influência, colocando todo o seu poderio ao lado do sistema papal. Para quê? Para juntos impor à humanidade a marca, que é a marca registrada desse primeiro poder, que é o Vaticano. Na ordem de poderes terrestres, segundo a Bíblia, o Vaticano vem em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo lugar. Não é? Veja, a maior maneira, a maneira mais importante, digamos assim, a maneira mais expressiva pela qual o sistema papal poderia tentar ou querer se colocar acima de Deus, de uma maneira sutil, de uma maneira disfarçada, seria mudando os 10 mandamentos. E quando nós pegamos o catecismo católico, nós vamos ver lá os 10 mandamentos modificados, onde o terceiro mandamento fala assim: guardai domingos e festas. Então eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Talvez você me ache repetitivo, talvez você tenha me achado maçante falar sobre a questão da guarda do domingo,
a questão da guarda do sábado. Mas eu preciso falar. Eu preciso tocar nessa tecla várias vezes para deixar bem claro que essa questão de dias gira em torno de uma coisa muito séria: a quem adorar. Essa questão de dias de guarda, sábado ou domingo, é mais do que meramente falar a respeito de um dia da semana. Essa questão revela quem tem a suprema autoridade, a quem nós devemos prestar adoração, quem é digno. Então, você vai vendo que essa questão envolve muito mais, essa questão de relação a dias da semana envolve muito mais do que a mera questão de ser um dia da semana. Envolve a questão da adoração. Se você estará adorando a Deus, você estará guardando o 7º dia da semana, mais cedo ou mais tarde. Talvez hoje ainda você não vai guardar o sábado. Talvez a semana que vem também não. Mas o Espírito Santo, falando à sua consciência, muito provavelmente você não vai querer resistir a vida inteira à voz do Santo Espírito de Deus. Você vai tomar a sua decisão de guardar o santo mandamento de Deus, mesmo que isso custe algumas coisas importantes para você até aqui. Então, nessa questão, ninguém vai poder ficar neutro. Nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica. A pessoa jurídica se refere às empresas. A pessoa física se refere a nós, cidadãos. Todos nós teremos que optar entre guardar a lei de Deus e por conseguinte o sábado, ou guardar o domingo e receber a marca da besta. Ninguém vai poder ficar fora dessa escolha. Em relação a essa questão, ninguém vai poder ficar em cima do muro. Vai ter que descer do muro, colocar os pés no chão e tomar uma decisão. Uma decisão cheia de consequências para o presente e para a eternidade. E à medida que nós formos fazendo essas palestras nos DVDs, vai ficar claro para você o perigo e a profundidade que envolve essa questão, da qual a humanidade estará dependendo cada vez mais. Uma questão que vai tocar o bolso das pessoas. Porque quem não tiver esta marca, quem não aceitar santificar o domingo e preferir guardar o sábado por entender que este é o mandamento de Deus, será perseguido de morte. Antes não poderá comprar nem vender, e assim por diante. Então veja que os Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos, há vários movimentos, várias igrejas já se preparando para impor essa lei, essa legislação. Eu vou pedir para você entrar aqui, entrar na internet. Você digita em inglês, ok? Você vai digitar assim, Sunday Laws. Eu vou soletrar para você para ficar mais fácil, tá? S-U-N-D-A-Y, Sunday, né? E depois você digita L-A-W, Sunday Laws, leis dominicais. Então você digita Sunday Laws, né? Update,
Update. U-P-D-A-T-E. Sunday Leis Update. Você vai estar digitando em inglês. Aí vai abrir a página. Aí você vai começar a ver. Aí você digita no Google para traduzir. Você vai começar a ver muitas coisas nessa direção. Como lá dentro do território norte-americano, a profecia está próxima de se cumprir. Né? Quando os Estados Unidos votarem uma lei dominical, e eles estão pressionando, vários movimentos dominicais estão pressionando lá dentro para que haja uma lei. Quando isso acontecer, você pode ter certeza. O muro de separação entre a igreja e o Estado vai se desmoronar, vai cair. E mais uma vez, assim como na Idade Média, a igreja e o Estado estavam unidos, e a igreja católica usou e abusou de todos os governos, mais uma vez a história vai se repetir. E no dia que essa lei for aprovada, e está próxima, você vai acompanhar todas essas informações. Também tem um site no Brasil chamado Leis Dominicais em Português. Você vai ver tudo que está sendo feito no mundo inteiro e no Brasil a respeito de impor uma lei onde o dia de domingo é o centro das atenções, certo? Enquanto o sábado, o mandamento do Senhor, vai sendo pisado, cada vez mais vai sendo profanado pelas nações. Esse é o perigo que a humanidade está passando. Porque as coisas acontecerão muito negativamente depois que essa lei dominical for aprovada. Primeiramente, eles vão estar anulando de vez os 10 mandamentos. Segundo que está profetizado que o Senhor Deus levantará do seu lugar para castigar terrivelmente a terra. Isso será a gota, essa aprovação dessa lei nos Estados Unidos será a gota que vai transbordar o copo, e a ira de Deus começará a cair sem mistura de misericórdia. Então veja que essa questão de dias não é tão simples como parece. Mas muitas pessoas podem falar, mas o que tem a ver? É só uma questão de ser o sábado. Mas o que tem a ver? É só uma questão de ser o domingo. E não discernem as causas, as consequências espirituais por trás de tudo isso. Então, recentemente, em junho, Bento XVI convocou a América para poder guardar o domingo. Ao longo do pontificado de Bento XVI, ele tem falado, não passa um ano sem que ele enalteça a guarda do domingo, como o dia do Senhor, como o dia da família, certo? Então, isso é sinal de que a profecia de 2000 anos atrás, que fala sobre isso, está no horizonte para se cumprir. Isso é grave, eu ainda vou falar muito sobre isso, não querendo ser repetitivo, mas eu ainda falarei muito. Talvez já tem 2 DVDs, 2 horas cada DVD, haverá mais 1 ou 2, e você estará ouvindo eu falar aspectos diferentes, variados, mas sobre a mesma questão, para que fique clarificado definitivamente uma diferença, não é? Então, como eu disse, os Estados Unidos e o Vaticano estão se aliando cada vez mais para impor os dogmas da Igreja Católica.
Eu paro aqui nesse ponto, paro de falar desse aspecto, mas voltando com você àquela comprovação bíblica de que o Senhor Deus está agora levantando, nesse cenário do fim, um profeta que vai preparar o povo de Deus e, de certa forma, vai preparar a humanidade também para a segunda vinda de Cristo. Olha a responsabilidade desse mensageiro. Não é pequena. Ele vai preparar o povo de Deus. Antes, ele vai ajudar a preparar, porque ele não vai desenvolver essa tarefa gigantesca sozinho, melhor dizendo. Então, assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, esse profeta estará ajudando a preparar o caminho, para a segunda vinda de Cristo. Ele estará sendo preparado por Jesus, por Deus. Ele estará sendo fortalecido, inspirado, iluminado, orientado por Deus, dentro da Bíblia, dentro dos 10 mandamentos. Porque um profeta verdadeiro, ele não pode deixar de viver, de pregar os 10 mandamentos. Isso é bíblico. Você vai encontrar, por exemplo, em Isaías capítulo 8, verso 20. Você vai encontrar em Isaías 56. Você vai encontrar em muitas passagens da Bíblia essa verdade de que faz-se necessário reconhecer os 10 mandamentos da lei de Deus, cada um dos 10. Faz-se necessário falar bem, ter um olhar de consideração, não de menosprezo, mas de respeito, de aceitação aos 10 mandamentos da lei de Deus, a cada um dos 10. Ao contrário, hoje em dia você vê por onde você passa, e você vai ver cada vez mais muitos líderes religiosos de denominações evangélicas que têm a maior facilidade para abrir a sua boca para falar mal, não para falar bem dos 10 mandamentos, não para apreciar os 10 mandamentos, não. Eles já começam a falar de uma maneira que te dá uma impressão de que realmente eles não têm nenhuma iluminação espiritual. Como se os 10 mandamentos, ou o mandamento do sábado, fosse um estorvo, fosse algo fora de propósito, para falarem daquele jeito, né? Para falarem do jeito que falam, desdenhando, né? Ignorando, diminuindo a importância, certo? Então é isso que tem acontecido ao nosso redor. E acontecerá cada vez mais. Então, lendo um pouco sobre
o mensageiro, o terceiro Elias, que segundo eu deixei claro no vídeo anterior, já se encontra no meio de nós, entre nós. E graças a Deus por isso, vamos nos alegrar. Muitas pessoas poderiam dizer, mas não é necessário. Muitas pessoas poderiam dizer assim, não é necessário mais um profeta. Eu não quero saber dele. Muitas pessoas poderiam dizer assim, para mim não faz diferença. Agora, eu já digo para você ao contrário. Eu falo para você assim, bendito seja Deus, graças a Deus por mais um profeta, que maravilha, que ele seja muito bem-vindo. Porque eu vou confessar para você, eu acho uma vantagem muito grande a humanidade, ou cada um de nós, ou alguns grupos, poder desfrutar, não é assim? Desfrutar da presença de um homem de Deus, de um profeta vivo no meio, entre si, né? Eu não tenho nenhuma crítica, nenhum comentário negativo a fazer em relação a que haja ainda mais um profeta enviado por Deus. Oh, glória, eu falo, é assim. Eu falo, que maravilha. Que Deus maravilhoso, que Deus amoroso, generoso, misericordioso. Ainda envia mais um profeta. É muita bênção. É muita iluminação espiritual de Deus através de um profeta ou de uma profetisa. Ele quis, eu vou questionar? Ele quis enviar, eu vou questionar? Eu vou achar ruim? Eu vou brigar com Deus por isso agora? Não, de forma nenhuma. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. O verso 11. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em muitas Bíblias, essa frase que Jesus disse, após Jesus falar assim, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, tem um ponto final. Isso indicando que Jesus ele está confirmando e não negando, mas confirmando o que está escrito aqui em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Vamos ler novamente. Diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então há uma íntima ligação entre essa passagem aqui e aquela que eu li lá em Mateus capítulo 17, verso 11. Bom, voltando aqui ao capítulo 17, tem um aspecto interessante que eu quero mostrar para você, que eu vou ler desde o verso 1. O título
o tema do capítulo 17, aquela frase que vem logo acima do primeiro versículo, né? Fala assim, a transfiguração. Agora eu vou ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, Jesus ali deu uma demonstração da glória e do poder dele, da glória sobrenatural, antes dele vir ao mundo. Segue o texto no verso 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, Deus aqui pede para os seres humanos escutar o que Jesus tem a dizer. É lindo. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos. Ou rostos, né? Eu vou falar rostos porque aqui não tem nenhum acento. E tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. O verso 10. E os seus discípulos os interrogaram, dizendo, Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde, Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. O verso 12. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. O verso 9, aliás, o verso 10 diz assim, E os seus discípulos os interrogaram dizendo, Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Agora eu vou revelar uma coisa importante para você. Aqui está os discípulos perguntando Jesus a respeito de algo. Por quê? Porque em todos os lugares por onde os discípulos passavam pregando que Jesus, que o Messias profetizado já estava ali entre eles, toda vez que os discípulos pregavam, os escribas falavam para os discípulos, não, vocês estão enganados. Esse Jesus que vocês falam que é o Messias, não é. Sabe por que não é o Messias? Os escribas falavam para eles e cobravam deles, dos discípulos de Cristo. Ele não é o Messias, porque antes do Messias aparecer, Elias tem que aparecer primeiro. Foi por isso que os discípulos perguntaram aqui. Estão cobrando da gente, em outras palavras. Mestre, os escribas estão cobrando da gente aí, dizendo que tu não és o Messias, porque antes Elias tem que vir primeiro. Agora eu vou dizer para você. É eu que vou dizer aqui para você. Ou para vocês.
vou dizer o seguinte: não seria por falta de um Elias que Jesus não seria o verdadeiro Messias. Jesus foi e é o verdadeiro Messias. O que aconteceu é que os escribas não conheciam, ignoraram essa verdade que está aqui em Lucas. Abra comigo, Lucas capítulo 1. E o verso 16 e 17. Pegar um pouco antes, aqui falando a respeito de João Batista. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Falando sobre João Batista. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o verso 17. E irá diante dele, diante de Cristo, no espírito e virtude, outras traduções dizem, no espírito e poder de Elias. Compreendem? Então, se cumpriu as características para a primeira vinda de Cristo que os escribas estavam cobrando. Tinha sim um Elias nos dias de Cristo. E segundo o que o anjo nos relata aqui, João Batista era esse indivíduo que tinha vindo no espírito e poder de Elias. Ok? Agora, para a segunda vinda de Cristo, que está próxima, todos os sinais estão praticamente cumpridos já para a segunda vinda de Cristo. Também está profetizado alguém, um indivíduo, no poder e espírito de Elias. Eu mostrei duas passagens, no Novo e no Velho Testamento. E eu cito o testemunho da profetisa Ellen White, profetisa verdadeira. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Então, essa mensageira chamada Ellen White, Ellen G. White, né, que no Brasil tem em torno de 50 livros, ela diz num dos livros dela, chamado Mensagens Escolhidas, volume 2, página 412, ela diz o seguinte: alguém há de vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, os homens lhe dirão, o Senhor é fervoroso demais, não ensina corretamente as Escrituras. Deixe-me dizer-lhe como você deve dar a sua mensagem. Então, tem as duas passagens nas Escrituras confirmando a vinda desse profeta, e tem também o testemunho dessa profetisa verdadeira, dando conta de que realmente, sem a menor sombra de dúvida, aparecerá, virá, se manifestará esse profeta da parte de Deus. E quem será você, ou quem será eu, ou quem será alguém para impedir que se cumpram os planos do Todo-Poderoso? Você me compreende? Então, se você, quando ele estiver falando a você, se você quiser aceitar, será uma coisa boa. Se você rejeitar, vai ser uma responsabilidade sua também. Mas
impedir que ele se manifeste, impedir que a palavra de Deus se cumpra, eu vou dizer para você, isso não está dentro do poder humano, não está dentro da capacidade humana, impedir que a palavra de Deus se cumpra. Certo? Se você vai falar mal ou se você vai dar as boas-vindas a ele, é uma coisa que veremos. Mas eu creio que eu consegui deixar claro para você essa realidade espiritual que está diante de nós, está próximo de acontecer. Tudo está muito próximo de acontecer. O fim do mundo, a segunda vinda de Cristo, o fim do mundo, a manifestação desse profeta, trazendo a mensagem de Deus para o povo de Deus. Ou seja, ele está vivendo nesse cenário do fim. É um cenário que a gente encontra também aqui em 2 Pedro. Você abra comigo sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Essa Bíblia aqui, às vezes eu tenho dificuldade de manusear ela. Aí eu vou no índice. Tem uns livros lá no índice, né? Fica às vezes mais fácil. Por exemplo, 2 Pedro, aqui no 1330 o número. É muito importante o que nós vamos ler aqui. Enquanto isso, você pode ir refletindo sobre tudo isso. Olha, não é brincadeira, hein? As pessoas estão brincando com fogo. Capítulo 3, verso 10 de 2 Pedro. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Lembra que o profeta, eis que enviarei, o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor? Aqui fala também do dia do Senhor. É o mesmo dia que fala lá. Ó. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Vamos agora para o verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, de novo, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Agora, vou falar sobre a segunda vinda de Cristo aqui, no livro de Isaías. A segunda vinda de Cristo está dentro desse contexto, desse cenário, onde vai cair as pragas, onde vai haver aquele grande terremoto que a gente comentava no vídeo passado, certo? Aqui diz uma coisa. Aqui diz que Isaías 66 fala que Jesus virá com fogo. Outras traduções dizem que ele virá em fogo. Isaías capítulo 66, verso 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo. Aqui diz, né? Então, o papel desse mensageiro é engrandecer a Jesus Cristo, pregar sobre Jesus, pregar o amor de Deus, pregar os mandamentos de Deus. Não, ele não vai buscar sua própria glória, esse profeta não.
Ele não pode, não deve ter essa vaidade de buscar a sua própria honra. Porque João Batista, que foi o segundo Elias, de Cristo ele falava: importa que ele cresça, Cristo, e eu diminua. Então o profeta ele não vai querer centralizar a atenção para ele vai querer centralizar a atenção para Jesus. Ele vai querer centralizar a atenção das pessoas para as palavras de Jesus, para os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus. Essa será a sua missão. Está muito bem assim, está ótimo. E ele, então, como eu disse, ele aparece nesse cenário final, nesse cenário finalizante, o qual todos nós estamos inseridos. Onde a primeira besta, que é o sistema papal, está atuando com toda a intensidade, aonde a segunda besta, que é os Estados Unidos da América do Norte, está atuando com a primeira besta, aonde o próprio inimigo, o próprio diabo, Satanás, sabe também que o tempo dele está curto. É nesse cenário que aparece este mensageiro. É nesse cenário final onde as igrejas estão decadentes, todas elas estão passando por uma decadência, por uma morte espiritual muito grande. É nesse cenário que ele aparece. Então, ele trará uma mensagem de preparo espiritual, uma mensagem de santificação, né? Uma mensagem que centraliza Jesus como autor e consumador da nossa fé. Aquele que se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele vai chamar a atenção da humanidade para aquele que estendeu os braços ali no Calvário há 2000 anos atrás. Ele vai ter muitas coisas boas para falar de Cristo, do amor de Deus, né? Você imagina, né? Aquelas mãos, as mãos de Jesus, tantas vezes estendidas para abençoar todos, as crianças, os velhos, os jovens, os novos, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, agora ali no Calvário, pregadas, sangrando, né? Aqueles pés incansáveis, andando de aldeia em aldeia, de monte em monte, para orar a Deus, pedindo força, aqueles pés empoeirados de tanto andar pelos lugares, porque Jesus não poupou esforços, hein? Por mim, por você, ele não poupou esforços não, hein? Você acha que era de vez em quando que Jesus acordava de madrugada para poder ir orar? Ele saía de casa para poder orar, uma vez ou outra no ano? Era um costume. Então, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo como um ser humano. E te entrega toda essa vitória para você. E pede para você aceitar a santidade, essa vida santa que ele viveu durante 33 anos.
Ele te dá, transfere, coloca sobre você gratuitamente. E assim você estará qualificado para o reino dos céus, para a vida eterna. E, em troca, ele te dá toda a vida dele, pura e santa, que ele viveu 33 anos. E, em troca, ele leva sobre ele toda a sua vida de pecados que você tem vivido até aqui. A sua vida de raivas, de ódios, de falar o mal, falar os palavrões, de praticar o pecado, a imoralidade sexual, a masturbação, o sexo anal, toda forma de abominação sexual que a Bíblia diz. A Bíblia prega. É importante que as pessoas preguem sobre isso que eu estou falando aqui agora, porque está na Bíblia. Mas não é só por isso. É porque as pessoas precisam se preparar para receber a chuva serôdia, que é um símbolo para representar o derramar do Espírito Santo. Onde está isso? Vamos ver em Joel, livro de Joel. Nos fala que antes da volta de Cristo haverá um derramamento do Espírito Santo de Deus. Joel, só um momento. Como que as pessoas vão se preparar? Como que as pessoas vão poder receber o Espírito Santo de Deus se elas estiverem ainda vivendo nas imundícias sexuais? Não tem como. Deixa eu dizer para você, o sexo anal para Deus é uma abominação. Leia lá em Levítico para você ver. Leia. Leia em Levítico para você ter uma ideia. Então não adianta as autoridades humanas querer revestir o homossexualismo, por exemplo, o homossexualismo de uma roupagem que só é devida ao homem e à mulher. Eu falo o casamento. O casamento, segundo a Bíblia, é algo santo. Como é que eu vou pegar uma coisa que Deus considera uma abominação, que é o homossexualismo, e vou tratar isso como um casamento? Como é que eu vou, então, querer ir até o Supremo Tribunal Federal e aprovar por lei o pecado? Porque para Deus o sexo anal e o homossexualismo é pecado. Como é que eu vou pegar um pecado assim e vou querer proteger, incentivar por lei? Vou querer transformar isso numa coisa santa? Será que é isso? Não. Pode saber, o fim está próximo. Né? O presidente dos Estados Unidos aprovando o casamento gay. Nós não temos nada contra os gays, as pessoas em si. Mas nenhum poder na Terra pode nos proibir de falar mal contra o ato mal. Para Deus, o homossexualismo, o sexo entre dois homens, é o ato mal.
E nem o Criador em sua palavra condena isso, nem ele nos proíbe falar contra isso. Nem o poder na terra pode nos proibir também. Se nem o Criador nos proíbe, veja que não tem sentido uma autoridade humana nos proibir. Isso seria uma contradição. Joel capítulo 2 diz assim: promessa de abundância. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Né? Agora o verso 28 do capítulo 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então não tem condições de uma pessoa receber o Espírito Santo de Deus enquanto ela estiver na imoralidade sexual, estiver na prostituição, estiver no homossexualismo, estiver na masturbação, estiver nas drogas, no uso do cigarro, no uso da bebida alcoólica, no exercício do sexo imoral, o sexo anal propriamente dito. Então, os pastores, os pregadores devem pregar explicitamente contra essas formas de sexo. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo esse estilo de vida, eles não poderão receber o Espírito Santo. Para eles receberem a presença do Espírito Santo, eles terão que se santificar. E para se santificar, tem que abandonar tudo isso. Vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que abrem a boca dentro de um trem, ou na rua, ou numa escola, ou dentro do hospital, em qualquer lugar, dentro das suas próprias casas, abrem as suas bocas para falarem os piores palavrões, os palavrões mais podres e imorais que você puder, mas também conseguir imaginar. E eles fazem isso com a facilidade de quem abre a boca para declarar uma poesia, por exemplo. Veja o tamanho do absurdo e da cegueira moral e espiritual que se chega na atualidade. Agora eu pergunto para você, isso é uma coisa pequena? Poder falar palavrões? Tem gente que fala e acha que isso é uma coisa tão boba. Falar palavrão? O que tem isso demais? É porque eles não pararam para ler a Bíblia ainda, porque lá está escrito aqui na palavra de Deus. Aqui está a autoridade maior sobre tudo que existe na terra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade suprema sobre todas as coisas que existem, sobre todas as autoridades que existem no planeta. Então, o que ela fala? Bom, Jesus disse assim: por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado. Ou seja, se a tua palavra for boa, você será justificado, será tido como justo, parabéns, você poderá entrar no reino dos céus. Mas ele diz também, por tuas palavras serás condenado. Ora, e ele fala, não fale a tua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavrão, é palavras imorais. Então, ele falou, por tuas palavras serás condenado. Ora, se você continuar mergulhado nos palavrões,
Isso é um direito seu. Você já é maior de 18 anos. Ninguém deve te ensinar o que você deve falar ou não. Não é assim? Você não admite que nem Deus diga para você o que você deve deixar de falar ou não. Mas saiba hoje que se você persistir nesse caminho, o que diz a palavra de Deus? Por tuas palavras será condenado. Por tuas palavras, por teus palavrões, poderá ser condenados à morte eterna. A escolha é sua. Fique à vontade. Se eu puder te dar um conselho, eu digo para você, evite os palavrões. Você sabe, os espíritos maus, o diabo e os anjos deles estão por aí. Você sabe, eles gostam de coisas imundas, sujas. Não sei se você ficaria feliz em atrair com seus palavrões essa classe de espírito maus, demônios, para o seu convívio. Simplesmente por uma coisa que você acha que não tem significado nenhum, que são os palavrões. Você sabe, certa vez, Jesus expulsou, ou ia expulsar o demônio de uma pessoa, a pessoa pediu, os demônios pediram para ir para os porcos. Por que para os porcos? Porque a Bíblia considera os porcos imundos, e os demônios são imundos. Então, a legião de demônios que estava naquela pessoa, naquele ser humano que a Bíblia relata, pediu a Jesus, e Jesus autorizou que eles fossem para os porcos. Você vê que o semelhante se atrai, os porcos imundos, os espíritos imundos. Os espíritos foram para os porcos não suportaram a presença deles e se precipitaram no rio, no mar, e se afogaram. E aí os donos daqueles porcos lá foram e pediram a Jesus para sair daquele lugar, porque eles estavam tendo alguns prejuízos econômicos, né? E nem se deram conta de que um ser humano ali foi libertado, né? O ser humano foi libertado. Então, é isso. Vamos ter cuidado com o que nós falamos. É perigoso, hein? É perigoso. A Bíblia diz que na língua, em nossa língua, está o poder da vida e da morte. A coisa não é tão simples como parece. Muito bem. A partir de agora eu vou estar aprofundando muito com você todas essas temáticas proféticas. Vou estar procurando falar por todos os ângulos, em todas as direções, do porquê que 2018 poderá ser o ano do fim. Uma vez que eu coloquei para você que a lei dominical é ou será em breve a marca da besta, quando foi imposto pelos Estados Unidos da América do Norte, essa lei vai se internacionalizar. E todas as verdadeiras profecias revelam que isso será a marca da besta. Revelei para você, mostrei dentro da Bíblia para você, que a primeira besta é o Vaticano, é o sistema papal. Disse ainda que a segunda besta é os Estados Unidos. Ok? Então, agora nos Estados Unidos nós estamos numa eleição. Agora, este ano, de 2012, eleição. Ora, Barack Obama é o presidente atual que está concorrendo à reeleição. O concorrente dele é do Partido Republicano e se chama Mitt Romney. Ao meu ver,
as profecias se cumprem ou com um ou com outro, ou com Barack Obama ou com Mitt Romney. As profecias estarão se cumprindo. Mas se nós formos ler e estudar a história dos republicanos, e nós formos ler e estudar a história dos democratas, nós vamos concluir, eu pelo menos concluí, que as profecias se cumprem, mas na gestão de um republicano. Se cumpre mais na gestão de um republicano do que de um democrata, como é o caso de Barack Obama, foi o caso de Bill Clinton, enfim. Aí pode surgir a pergunta, por quê? A resposta é o seguinte: os republicanos, partido, por exemplo, de Mitt Romney, é um partido assim muito mais moralista. Eles são ligados à direita cristã nos Estados Unidos. A direita cristã é aquela parte dos americanos, vamos dizer assim, que são muito apegados, muito conservadores à questão religiosa. Então, são contra o aborto, são contra o homossexualismo, e muitas figuras da direita cristã estão defendendo, esses movimentos que estão defendendo a guarda do domingo lá dentro dos Estados Unidos são ligados à direita cristã, que são ligados aos republicanos. Então, a eleição lá vai ser dia 6 de novembro. A eleição nos Estados Unidos. Se os republicanos, se Mitt Romney ganhar, e ali em 2015, vamos dar esse exemplo, 2015, eles aprovarem definitivamente, porque tem que ser o Congresso americano aprovar uma legislação dominical. Já tem precedentes lá no Congresso americano sobre esse assunto. Vamos supor, vamos imaginar o cenário. Mitt Romney é eleito. Nós estamos em 2012, até 2015, mais uns 3 anos, aonde essa questão do domingo lá vai estar muito mais propagada, porque a propaganda dominical dentro dos Estados Unidos, onde vai se cumprir a profecia, no território da segunda besta, por assim dizer, né? O tema dominical lá está muito forte, muito forte. E vamos dizer que vai ficando cada vez mais popular, vai tendo um aumento nesses movimentos dominical, uma pressão contra os senadores, contra os deputados, e a crise econômica ainda ruim lá, vamos dizer assim, que os legisladores se sintam intimidados e se sintam pressionados a fazer um gesto para cair na simpatia dos eleitores, do povo, das igrejas ecumênicas, que as igrejas ecumênicas todas vão estar com esta bandeira para aprovar esta lei, porque eles veem na aprovação de um dia de descanso uma volta para Deus, né? Então a Igreja Católica e a Igreja Protestante nos Estados Unidos estão unidas, né, nesse esforço de promover a legislação dominical lá, dentro dos Estados Unidos. Então, para cair nos braços do povo, já com a economia ruim, vai que os legisladores aprovem a lei dominical. Ali em 2015,
Então, 2012, 2013, a propaganda lá, a pressão por uma lei aumente, 2014, aí finalmente 2015, na gestão de Mitt Romney, aprova a lei dominical. Aí pode se cumprir o que está escrito aqui em Daniel, livro de Daniel, capítulo 12. Vamos ver. Capítulo 12. O que nos diz, né? Daniel, capítulo 12. Os últimos versos, os últimos versículos. Eu vou ler aqui para nós. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então esses dois versículos, no próximo DVD eu posso detalhar eles mais para ficar bem claro. Mas, basicamente, eles têm a ver com a anulação do sábado, anulação do quarto mandamento, a anulação total e definitiva do quarto mandamento da lei de Deus por uma imposição do domingo pelo Estado e pela Igreja. Primeiramente nos Estados Unidos. Isso vai se internacionalizar depois para o mundo inteiro. E aqui tem umas marcas de tempo que fala em 1290 dias e 1335 dias. 1335 dias literais dá 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Podem fazer a conta, levando em consideração que cada ano tem 365 dias, 1335 dias equivale a 3 anos e 8 meses, aproximadamente. Então, digamos que em 2015, depois de toda a pressão das ONGs, da sociedade civil, Mitt Romney aprove, o Congresso e o presidente assinem uma lei dominical. Então, nesse mesmo ano, 2015, nós contaremos em cima da data de 2015, mais esses 3 anos e 8 meses aqui. O que nos levaria a 2018, aproximadamente. No final de 2018, no exemplo, é só um exemplo, eu não estou afirmando taxativamente que vai acontecer desse jeito, mas supondo que vai acontecer, no final, então, desses 3 anos e 8 meses, posto sobre 2015, teremos a alegria e a grata satisfação de ver a segunda vinda de Cristo. Porque, amados ouvintes, esta lei dominical, confrontando com o mandamento de Deus, o mandamento do próprio Deus, será a gota de água que transbordará o copo. Eu não imagino, você também não deve imaginar que após esta lei abominável, uma lei idolátrica, porque o domingo ele está ligado ao dia do sol, ao dia do Deus Sol. Então, não me ocorre que o Criador de todas as coisas concederá para a humanidade
após essa lei ser aprovada, muito tempo, um tempo muito prolongado. 3 anos e 8 meses, ao meu ver, será o tempo. Logo em seguida, no fim desse tempo, poderemos, o Senhor sabe, eu não sei, nós não sabemos, mas poderemos ver, ter a alegria de ver a segunda vinda do Senhor a esse planeta. Ok? Por outro lado, a questão da guarda do domingo, se você for olhar nos sites que eu citei ainda para você ainda agora, eu sugeri que você pesquise. Como a primeira emenda da Constituição norte-americana proíbe a união entre igreja e Estado, né, prega a liberdade religiosa, a Constituição, né? Então possa ser que os líderes religiosos, eles agora usem de sutileza e revista e procure disfarçar essa intenção de colocar o domingo como um dia santo, de guarda, com essa conotação religiosa, o que seria mais difícil passar no Congresso americano, porque atropelaria a primeira emenda da Constituição. Então não é difícil imaginar que eles usem de estratégia os líderes religiosos para revestir essa questão, essa temática dominical com uma roupagem civil. Já surgem argumentos nesse aspecto, dizendo assim, não, a violência está demais, eles argumentando, né, para aprovar. A violência está demais porque as famílias não têm mais um dia de descanso, porque as famílias estão trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol. É por isso que o mundo está indo de mal a pior. As famílias não têm mais tempo para ir à igreja, para se reunir. Então, centralizando o domingo como uma coisa que só vai trazer benefícios, mais união da sociedade. Se eles conseguirem revertir, tirar o caráter religioso dessa questão, o que eu acho muito difícil, então até com o segundo mandato do Barack Obama, quem sabe poderia ser aprovada também, porque os democratas eles não se envolvem com essa questão da religião na política. É mais os republicanos. Mas se realmente colocar o domingo só como dia de descanso da família, do trabalhador, sem tocar no assunto de querer o domingo para poder ir na igreja, e que o Papa está pedindo uma lei dominical, porque quase todo mês Bento XVI está pedindo por uma lei dominical. Então, quem sabe até Barack Obama no segundo mandato poderia aprovar, ou então não aprovaria, aí lá para 2016, né, a economia ainda muito ruim, com Barack Obama reeleito, eles reelegeriam um republicano, que são muito ruins para governar também. Olha a bagaceira, eu vou usar essa palavra para demonstrar o caos que George Bush deixou para Barack Obama. E agora, além de ter deixado um caos para Barack Obama, está cobrando de Barack Obama, porque Barack Obama até agora não deu conta de resolver esse abacaxi de caroço que George W. Bush deixou na economia americana. Então veja que os republicanos estão pegando pesado mesmo com Barack Obama.
mas não assumem, né, o estrago, um verdadeiro estrago que eles fizeram na economia dos Estados Unidos. Enfim, a profecia vai se cumprir. O tempo é curto e exprimido. Veja que é sobre essa questão do domingo. Desculpa eu repetir tanto assim, mas é de suma importância, porque essa lei vai ser o epicentro do fim, ao meu ver. Porque, paralelamente a esta lei, o povo de Deus vai estar recebendo o Espírito Santo de Deus, vai estar concluindo a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Então essa lei vai desencadear muita coisa. Jesus falou, este Evangelho do Reino estará sendo pregado no mundo inteiro e então virá o fim. Ok? Então, paralelamente a esta lei abominável, para se guardar o domingo, estará acontecendo simultaneamente o cumprimento de todas as profecias. E aí já com prazo de meses e anos para ser concluído. Então, paralelamente à aprovação da lei do domingo, estará acontecendo o cumprimento de Joel capítulo 2, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Vai estar acontecendo Apocalipse capítulo 6, que fala sobre a morte dos últimos mártires, que não vai concordar com o ecumenismo, não vai concordar com a lei dominical. E o mundo inteiro, as igrejas, o Estado, no mundo inteiro, vai estar contra o povo que vai estar guardando o sábado. Porque eles não só vão pedir para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo, como vai impedir por todos os meios, de todas as formas, e vai implicar com quem estiver santificando o dia de sábado. Então eles não vão deixar em paz, se pelo menos eles fizessem uma coisa horrível dessas e deixasse o povo de Deus guardando o sábado em paz, mas não vai ser o caso, hein? Prepare-se. O fim de todas as coisas está muito, muito próximo. O termômetro é esse que eu te falei. A legislação dominical. Veja, o Parlamento Europeu está discutindo uma lei dominical. A Croácia, a Alemanha, a Argentina, o Chile. Você vai ver nos sites que eu passei para você. Minuto Profético, digite no Google, Diário da Profecia, ok? Pode digitar no Google Leis Dominicais, que você vai ver essas iniciativas por essa lei globalmente. E vai ficar cada vez mais claro para você que isto será a marca da besta. Não existe essa questão de... O chip, deixa eu falar um pouquinho para você. O chip, o código de barra, essa parafernália eletrônica, não é a marca da besta em si. Toda essa tecnologia é para monitorar e acompanhar e rastrear e identificar quem está guardando o sábado e penalizar até com a morte, primeiro com multas, etc., prisões, e no último estágio a morte. E rastrear e acompanhar quem guarda o domingo e premiar, dar mimos, oferecer uma vaga de emprego, né? Oferecer coisas materiais, uma conta bancária vai continuar ok, os filhos na escola, você vai poder comprar e vender, né? Sua feira vai ser feita, mas você estará recebendo a marca da besta. E o que diz a Bíblia em relação àqueles que vão estar recebendo a marca da besta? E ao mesmo tempo violando os 10 mandamentos. O que a Bíblia diz? Fala assim em Apocalipse 14,
versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então a questão é muito séria. Olha o que vai acontecer com os adoradores da besta. A Bíblia diz que o povo de Deus não terá luxo nos últimos dias, mas a sua água e o seu pão serão certos. Uma alimentação simples. Não vão ter ostentações nesses últimos dias. Por outro lado, o povo da besta, que adorará a besta, a sua imagem, certo? Continuará desfrutando, comprando, vendendo, comendo e bebendo, como nos dias do dilúvio. Aqueles dias anteriores aos dilúvios ali. Todo mundo, né? Não parecia, nada indicava que havia uma catástrofe. Aquele povo zombava de Moisés. Os filósofos daquela época diziam: olha, não tem a menor possibilidade. Hoje eles vão continuar fazendo. Não, essa questão aí não tem nada a ver. Não, a gente não está preocupado com isso não. Vocês estão equivocados. Vocês não sabem o que é a marca da besta. Vocês estão equivocados. Vocês não sabem quem é a primeira besta, quem é a segunda besta. Vamos viver a vida. O fim de mundo, vamos falar do começo. Eles falam assim pra gente: olha, vamos falar do começo do mundo, não vamos falar do fim do mundo. Não está perto do fim do mundo. Eles estão falando assim: não está perto, está bom demais. Eles falam assim, né? E aí, diz a Bíblia, sobrevirá repentina destruição. Veja que a tempestade está armada sobre o mundo inteiro. Ameaça de guerra entre Irã, Israel, Estados Unidos, né? Ameaça de guerra entre a China e o Japão, ameaça de guerra entre China e Taiwan, Estados Unidos e Coreia do Sul, ameaça de guerra de Estados Unidos e Coreia do Sul contra Coreia do Norte, né? E outros conflitos. Deve ter uns 27 conflitos em andamento no planeta. A bomba está armada, só não explodiu ainda, né? Imagine que o que está chegando por aí. Os alimentos ficando caros, o aquecimento global, o problema do aquecimento global, e muitos outros problemas aí atravessando o caminho da humanidade. E a humanidade sendo agora avisada por mim, por você e por outros que tem o amor de Jesus no coração e não vai deixar que essas pessoas que estão aí ao nosso redor, pelo caminho da vida, venham de encontro ao fim do mundo despreparadas. O fim vem. Claro, fisicamente, o céu continua, a terra continua. A gente falou disso no outro vídeo. Mas o fim do mundo como conhecemos está muito próximo. Haverá os 1000 anos, como nós já conversamos aqui. Como vai ser os 1000 anos, né? Agora estamos aí, a humanidade está na reta final. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, certo? Eu vou falar uma coisa muito importante para você
Eu vou começar a falar agora. E depois eu vou dar uma aprofundada. Na verdade, se eu não me engano, eu falei no vídeo anterior sobre aquela estátua de Daniel capítulo 2. Né? Também é outro sinal, junto com a possível guerra aí envolvendo o Irã, Israel. A estátua ali, os pés, os dedos, nós estamos na ponta da unha dos dedos da estátua de Daniel, que são os países da Europa de hoje, né? Então, ali está havendo uma crise econômica já há 5 anos. 5 anos de crise econômica. Né? O ano que vem, se essa crise continuar, 2014, se essa crise continuar, é um sinal para você e para mim de que realmente 2015 pode ser o ano que eles vão aprovar a lei dominical. Aprovando a lei dominical, nós podemos ter certeza absoluta que esgotou o tempo praticamente dessa humanidade. O tempo vai estar assim esgotado, viu? Fique firme na fé, não desista, não volte atrás. Você que está na igreja, você conhece a verdade, você que se batizou há algum tempo atrás, você está sofrendo. Eu sei que você está sofrendo. Você que está no mundo, não quer saber da Bíblia, não quer saber da igreja, você também está sofrendo. O convívio dentro das igrejas está péssimo. Mas a situação lá no mundo, fora das igrejas, não está melhor. E nós sabemos, não existe saída indolor. Se você escolher o bem, o caminho certo, você poderá estar sofrendo por isso. Como os apóstolos sofreram, como os discípulos sofreram, como o próprio Jesus sofreu. Mas uma pessoa que escolhe o lado do mal, não quer saber do bem e quer só ficar no mal, ela também sofre. E como sofre, hein? E como sofre. E por último, sofrerá mais ainda. Nós falamos sobre a segunda ressurreição e tal, né? Então, fique firme na fé. Virão provocações, virá isso. Pode deixar vir o que Deus permitir vir. Não tenha medo. Enfrente com toda a coragem. Viva o seu dia a dia confiado em Deus. Se entregue em fé e vai viver e vai realizar. Falta pouco tempo para Jesus voltar, para o fim de todas as coisas. Mas você pode ir realizando. Com certeza, Jesus espera que você vá realizando. Realize mais o estudo da Bíblia. Realize mais a pregação do Evangelho. Compre um livro de presente, dê para alguém. Compre um DVD, dê para alguém. DVD que fale da mensagem da Bíblia, que ajude as pessoas a se prepararem. Tá certo que a Bíblia fala que os que vão se perder é igual a areia do mar. Mas cada um de nós deve fazer a sua parte, pregar. Embora nem nós tenhamos certeza se vamos ser salvos, cada um de nós que estamos pregando, nós temos que pregar para todo mundo ao redor. Muitos desses que estão ao redor vão fazer parte aqui desses que a Bíblia chama é igual a areia do mar, que vão se perder. Aqui em Apocalipse fala. Mas nem por isso a gente vai deixar de pregar, não. Pregar de um em um, de pessoa a pessoa, até a última pessoa. Pregar sim, de casa em casa, até a última casa. Pregar pela televisão, pregar a palavra de Deus, pregar as palavras de Jesus na internet, dentro do ônibus, se você quiser.
Eu já preguei na praça. Eu tenho a maior alegria de lembrar dessas oportunidades que eu tive, certo? Então, desculpe por alguma coisa que eu possa não ter colocado segundo as suas expectativas, mas eu estou feliz em ter produzido esses 2 DVDs e ter feito aqui para você várias combinações de profecias interligadas, certo? Que estão acontecendo, profecias que estão se cumprindo, né? Mostrando que algo muito grandioso está próximo de acontecer no planeta. O mundo virou uma panela de pressão, está inflamável, né? Você acompanhou aí que um americano, algumas pessoas lá fizeram um vídeo sobre Maomé, difamando, retratando mal o profeta Maomé, certo? E então começou uma fúria dos muçulmanos pelo mundo, né? E o mundo está assim, de semana em semana, de crise em crise, a humanidade está vivendo, né? Ameaças internas de dentro do planeta, ameaças externas, ou seja, a ameaça de vir um meteoro, de fora a ameaça de um planeta se chocar. Para 2013, por exemplo, a NASA e outros órgãos internacionais estão pregando a máxima solar, que poderá danificar todos os eletrônicos no planeta, ou uma boa parte deles, e causar blackouts, falha no sistema de comunicação, deixar todo mundo em um apagão complicado, né? Tudo isso está para acontecer, né? Tudo isso está na ordem do dia para acontecer. A crise econômica tendendo a deixar assim bilhões de desempregados,